no Polo Norte um tempo para me acostumar a isso, porque a gente não está nem preparado. Priscila e Daniel, vocês são muito bem-vindos aqui. Saudade de vocês, viu? Irmãos, nós tivemos uma manhã muito abençoada. Quem não pôde estar aqui, eu não vou dizer que perdeu, porque nós estamos dando uma continuidade ao trabalho. Mas foi um tempo de ensino, foi um tempo de palavra. E eu tenho visto que essa igreja ela tem se movido na direção de Deus, naquilo que Deus tem ministrado, não naquilo que é a vontade de homens, mas naquilo que Deus tem chamado a atenção nesse tempo. E eu confesso que eu estava ali na hora do apelo, chorando, e eu chorava por num sentido, o sentido de compaixão, porque hoje foi ministrada uma palavra de manhã sobre apostasia. E a gente sabe que, segundo a profecia, a apostasia vem como um ladrão e vem para roubar a vida de muita gente. As pessoas não vão perceber. O Tiago até usou uma figura, dizendo sobre uma ranzinha que fica dentro de uma panela e ela vai se acostumando com aquela temperatura, a água ferve e ela acaba morrendo ali dentro. E é assim que acontece na nossa vida. Mas eu tenho visto a nossa igreja se mover muito em reações que parece que a gente está buscando muito mais o resultado do que aquilo que gera o resultado. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus que é a vida. Ele não só fornece a vida, mas Ele é a vida, Ele é a verdade. E Ele é tudo. Por isso que o nome dele não tem como a gente dizer o que Ele é, porque Ele fala, eu sou. E é isso. Hoje eu vou convidar, enquanto vocês abrem eu vou falar mais alguma coisa, mas nós vamos ler hoje o livro de Êxodo, capítulo 14. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, vamos ler dos versículos 10 ao 15. E eu gostaria de alinhar as nossas expectativas. Já vou adiantar o tema, nós vamos falar sobre medo. O título da pregação é Não Tenham Medo. E eu não quero aqui tirar o lugar de nenhum psicólogo, eu não quero aqui fazer uma palavra de autoajuda, movendo pessoas para resolverem simplesmente os seus problemas, mas nós estamos aqui como irmãos, buscando um crescimento. E eu já adianto para vocês, é impossível a gente se mover para um lugar perfeito. A única coisa que faz isso possível é Jesus. Jesus é o único que possibilita que as nossas vidas, elas mudem. É o único que possibilita que nós saiamos de um lugar, mas nós precisamos olhar para Ele e clamar a Ele, invocar o Seu nome enquanto há tempo. Diz assim o texto: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E eu fico imaginando esse povo e o exército do Egito, a maior potência da terra naquele tempo, se achegando e eles olhando para aquele exército e falando: acabou a vida, era melhor ter ficado lá no Egito mesmo, como ele disse no texto.
Mas enquanto estava orando e meditando sobre essa palavra, eu me lembrei de um episódio muito antigo que aconteceu comigo. Eu tinha entre 10 e 12 anos, mais ou menos. E meus pais, eles tinham uma casa na região dos Lagos, uma casa que a gente passava os finais de semana. E era um lugar assim, um condomínio muito grande, parecia um condomínio rural, né, porque tinha poucas casas, e era muito divertido. A gente nadava na lagoa, brincava de polícia e ladrão solto no condomínio, era muito legal. Só que aconteceu, num final de semana fatídico, eu acordei no meio da noite, com meu pai gritando, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão! E eu estava sozinho num quarto, que era o quarto do meio, meu irmão estava num outro quarto, minha irmã com meus pais. E eu lembro, assim, muito bem da sensação que eu tive. Eu tremi, eu fiquei paralisado. E naquela gritaria toda, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí tem um detalhe importante para vocês notarem qual era o ambiente dessa situação. Ventava muito, muito forte. As árvores faziam muito barulho. Parecia assim que iam cair de tanto vento que tinha. Tinha acabado a luz. Não tinha lanterna dentro da casa e não tinha um telefone celular, que não existia naquela época, foi 40 anos atrás. E não existia nenhum telefone fixo. Então, nós estávamos ilhados dentro daquela casa, eu ali naquela cama não sabia o que estava acontecendo e eu fiquei paralisado. E aí foi aquela gritaria durou um tempo e depois veio um silêncio. E depois desse silêncio, veio uma movimentação dentro da casa. Você imagina, eu tinha 10 anos. E batia. Meu pai, eu vou adiantar assim, meu pai batia as coisas para mostrar que estava acordado. Isso foi até o raiar do dia. Ele batia uma janela, aí ele batia outra, aí ele batia no móvel, ele falava. As outras crianças e minha mãe foram para um quarto, estava todo mundo junto naquele outro quarto, e eu fiquei sozinho. Só que o temor era tão grande que meu pai às vezes entrava dentro do quarto. E eu não via um palmo na minha frente. Só que quando meu pai entrava dentro do quarto, o que vocês acham que eu pensava? E eu prendia a respiração, eu não respirava. E depois eu vim saber que meu pai pensou que eu estava dormindo. Eu não sei como que ele pensou isso, com aquela gritaria toda que eu não tinha acordado. Nem para perguntar assim, meu filho, você está acordado? Mas são reações, né, diante de algo inusitado, muito difícil imaginar o que poderia ser feito naquela situação. E acabou a noite, né, veio o dia, nasceu, clareou, e a gente se viu salvo naquele lugar. Mais tarde eu vim saber o que tinha acontecido, meu pai contou. Eu acordei no meio da noite para ir ao banheiro. Cheguei ao banheiro e vi do lado de fora, parecia assim uns raios. E eu pensei, deve estar chovendo, ventando muito, será que vai cair um toró? Botou a cabeça no basculante. E aí viu 3 homens com lanternas do lado de fora da casa, prontos para entrar. E aí ele se moveu heroicamente, né? Sem uma arma, sem nada, mas a gente sabe que Deus foi quem livrou a nossa casa, não é verdade? O que é o medo? O que vocês acham que é o medo? Eu consultei o dicionário diz o seguinte: o medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou ameaça reais, hipotéticos ou imaginários. Uma outra definição que o dicionário dá é preocupação com determinado fato
ou com determinada possibilidade. Na verdade, o medo ele funciona como uma mentira nas nossas mentes, não é verdade? É algo que não aconteceu. Então, o medo que eu tinha naquela situação é de que algo acontecesse comigo. Aconteceu? Eu precisava ter medo? Assim, de repente, Moisés está falando, não tenham medo. Olha para trás. Os caras vêm lá com 600 carros de guerra. Não tenham medo. Fala para a criança ali, 10 anos de idade, não tenham medo. Mas é uma situação hipotética, que não necessariamente vai acontecer. Existe uma probabilidade, né, de acontecer alguma coisa. Vocês têm medo de ladrão? Nossa cidade? Vocês sabem que tem gente que tem síndrome do pânico e não consegue nem mais sair de casa, porque tem medo? A gente assiste as notícias e a gente acha que aquilo que a gente está lendo inevitavelmente vai acontecer com a gente. Eu lembro que eu tive um problema, uma certa época, que eu fiquei assim, contei até para alguns aqui, eu tive uma crise na coluna de tensão, porque eu fui assediado, assim, por uma pessoa que... como é que eu vou falar isso? Era uma associação de que a gente fazia parte, a pessoa começou a me perseguir, né, querendo me derrubar, dizendo assim, e era um probleminha desse tamaninho, mas aquilo se transformou num monstro na minha cabeça. E, de repente, eu me vi que eu não conseguia mais dormir. Eu acordava toda noite preocupado, medo. Muitas vezes a gente acha que não tem medo, mas todos nós temos medo, não é verdade? Qual o tipo de medo que você tem? Às vezes você vê um homem que se levanta de um carro, né, sai do carro assim, fortão, já peitando o outro. Vocês acham que esse cara é o valente? Esse sujeito, na verdade, é o que mais tem medo. Isso para ajudar na nossa definição. A gente, às vezes, briga por causa do medo. A gente, às vezes, grita por causa do medo. Muitas vezes, a gente desconfia por causa do medo. A gente se retrai, a gente faz coisas que não precisava... A gente deixa de fazer coisas que não precisava deixar de fazer, não é verdade? A gente toma decisões o tempo todo baseado no nosso medo. Eu tenho, assim, vários causos meus que eu passei por causa de medo. Cada vez mais eu tenho reconhecido que é um medo que existe na minha vida e eu vou tentando atenuar isso. Eu tenho um caso antigo, acho que eu já até contei aqui. Eu estava numa loja e, de repente, a vendedora começou a oferecer algumas coisas. A gente sabe que os vendedores eles precisam vender, né? E ela começou a assim, usar um jeitinho para tentar empurrar alguma coisa, e eu dei uma resposta atravessada para ela. Saindo da loja, minha esposa virou para mim e falou assim: Augusto, você precisa mudar a sua forma de falar. E eu acatei aquilo, fui para casa, meditei, fiquei pensando, reflexivo, e eu descobri que eu não precisava mudar a minha forma de falar simplesmente, porque a minha forma de falar é uma consequência da minha forma de pensar. E, na verdade, a forma com que eu falei a ela, na verdade, era uma consequência da forma que eu estava pensando. E qual era o meu medo naquele momento? De perder, de ser enganado. Então, a minha reação ela foi muito abrupta. Isso tem muito tempo. Recentemente, eu levei meu filho ao médico, e a gente estava lá na consulta, né? A gente acha que pode fazer alguma coisa para ajudar, e estava acompanhando, ele é menor de idade, natural tentar ajudar, era um problema que eu já conhecia assim, vagamente, mas a médica começou a falar umas coisas e daqui a pouco eu começo a retrucar ela. Mas daqui a pouco eu vou perceber e eu estou retrucando assim, falando um pouquinho mais alto. E aí eu mesmo reconheci, no meio daquela consulta, que eu estava desequilibrado, vamos dizer assim. E isso por causa de um medo. Qual o medo? O medo que eu saísse ali daquela consulta e eu talvez não obtivesse aquilo que eu fui ali para obter. Mas deu tempo de eu
pedir desculpas, de certa forma, ali naquele lugar. Eu tenho muito medo por causa de dinheiro. Eu confesso a vocês, isso já mudou muito na minha vida. Sabe qual é o medo que eu tenho? E eu acho que muitos dos homens aqui têm esse tipo de medo. Que falte dinheiro, né? Você vai ficar velho, vai chegar em casa e não vai ter o dinheiro do sustento. Como é que você vai fazer? Imagina, você ficar cheio de dívida, que medo. E aí você começa a fazer o quê? Guardar dinheiro. E aquilo se torna uma avareza na sua vida. Você está sendo controlado pelo medo. A gente conhece muitas pessoas que têm o medo em relação aos filhos. Quem não tem medo de que o filho não seja bem-sucedido? De que o filho não cresça na vida da forma que a gente idealiza, ou que o mundo diz que deve ser o sucesso da criança. E aí a gente começa a escolher os passos do nosso filho, a gente começa a se preocupar, tem que estudar, e hoje isso está se tornando um monstro tão grande que as pessoas estão perdendo os filhos. Eu quero salvar o meu filho, mas eu estou perdendo o meu filho, porque o meu filho está com uma crise de ansiedade com 10 anos de idade, com 8 anos de idade. Crianças destruídas, porque é tanta preocupação, é tanta necessidade de sucesso. E a gente nota que o medo tem controlado a nossa vida. Esse povo, ele tinha chegado a um lugar chamado Pi-Hahirote. Voltando mais ainda na história, o povo de Israel tinha chegado ao Egito, na época do governo de José. Eram cerca de 70 pessoas dentro de uma família. Aquele povo tinha se multiplicado em 400 anos. E ele já era uma população de mais de 2 milhões de pessoas. Só que aquele povo, no meio do caminho, tinha sido escravizado pelo povo do Egito. Eles não se misturavam. E eles começaram a impor serviços forçados ao povo de Israel. Era uma escravidão diferente. A gente pensa logo na escravidão, aquela escravidão que houve dos afrodescendentes, daqueles que viveram aqui no Brasil, acorrentados, senzalas. Não era esse tipo de escravidão. Era uma escravidão com concessões. É até interessante para a gente poder entender o que se passa nesse texto. Eu exijo de você os trabalhos e eu deixo você ter sua propriedadezinha, eu deixo você fazer o seu pão, eu deixo você cultivar o seu trigo, eu deixo você ter o seu gado. Não tem problema, você pode ter até a sua cultura, só que a gente vai se misturando naquela cultura, a gente nem nota, assim como foi falado, né? A gente vai adormecendo naquela cultura e a gente vai se misturando de certa forma, não no miscigenação física, mas uma miscigenação cultural. E aquele povo já estava ali há tanto tempo, de repente, o povo do Egito começou a afligir muito eles. Eles viram que eles se multiplicaram demais e começaram a pensar assim, esse povo ele não pode se multiplicar tanto, porque daqui a pouco eles vão ser mais numerosos que nós. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais trabalho para eles, que eles não tenham tempo de ter uma vida social e se multiplicar. Não deu certo, eles se multiplicaram mais ainda. Trabalhavam mais e se multiplicavam mais. Voltou. O que a gente vai fazer agora? Vamos matar os meninos. Vamos jogar todos os meninos no rio. Começaram a jogar os meninos no rio. E aí a aflição começou a se tornar tão grave que o povo se lembrou de Deus e começou a clamar ao Senhor. E ele começa a clamar ao Senhor e o Senhor ouve o clamor do povo. E levanta um homem chamado Moisés, como um homem que ia dirigir aquele povo para libertá-lo. Mas quem estava libertando era Deus, que fazia por intermédio, um intercessor, que era Moisés. E aí tinha movido muitas pragas. Eu estou explicando demais, mas eu sei que tem algumas pessoas, apesar dessa história ser uma história muito conhecida, esses detalhes são muito importantes e tem algumas pessoas que ainda não captam isso. Então, Deus moveu algumas pragas, porque o faraó do Egito não queria liberar aquele povo,
né, da escravidão, lógico, eles desenvolviam um trabalho muito bom, muito importante para a nação, né, a exploração era boa, de certa forma, para os egípcios, mas Deus, com mão forte, foi lá e libertou o povo. E aí, finalmente, o povo vai para o deserto, do deserto, caminho de Canaã. Ele tem uma expectativa de chegar lá. E no meio do caminho, Deus fala assim, vocês vão acampar em tal lugar, um lugar chamado Pi-Hahirote, entre esse lugar e o mar. Vocês acampem junto ao mar. E o povo obedeceu, ficou ali. E, de repente, né, eles estavam ali, muito bem, curtindo uma praia, né? Imagina aquelas carroças chegaram, todo mundo cansado, tá? Todo mundo ali descansando de certa forma. Eles olham para trás e está lá o faraó do Egito chegando. Só que o faraó do Egito, ele chega, ele foi levantado para ir para lá, e ele levanta o exército dele todo, 600 carros de guerra com 600 capitães. Força total, vamos lá, eu me arrependo, não vou deixar esses caras irem embora, não. Nós vamos trazer eles de volta, vamos matar, vamos fazer o que for preciso. E eles já conheciam a crueldade daqueles homens, né, que jogavam seus filhos nos rios, e eles temeram. E aí você me pergunta, o que tem de mais temer num momento desse? Nada. O que a gente poderia fazer diferente disso? E aí Moisés começa a profetizar. Não temam. Porque Moisés já conhecia a palavra de Deus. E Deus enviou para aquele lugar o exército egípcio. Deus, na verdade, Ele preparou todas as coisas ali, como Ele sempre prepara. Na sua vida e na minha vida. Ele prepara tudo, Ele tem um plano grandioso, que já se iniciou há muito tempo. E muitas vezes a gente não está percebendo o que Ele está fazendo. Ele já tinha lançado as 10 pragas, já tinha destruído muita coisa no Egito. E o povo, mesmo vendo aquilo, a libertação que Ele já tinha iniciado, ele talvez não conhecesse Deus, porque ele precisava entender que aquilo que Deus começa, Deus termina. E a gente precisa falar na nossa vida, como que nós vamos quebrar esse medo? Nós estamos nesse lugar de medo, nós chegamos à conclusão que nós tomamos muitas das nossas decisões baseadas não na fé, mas no medo. E a gente precisa, para quebrar esse medo, a gente precisa de uma coisa só, fé, confiança. A gente precisa entender que nós temos um Deus, que Ele se levanta. Nós temos um Deus que Ele move o mundo. E nós temos um Deus que Ele controla todas as coisas. E Ele tem um destino, um bom destino para os seus filhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a Deus. Na sequência, quem conhece a Deus começa a enxergar de uma forma diferente, não é verdade? A minha visão muda. E a partir daquilo que muda a minha visão, eu começo a reagir de uma outra forma. As minhas ações precisam ser diferentes. E eu vejo esses 3 elementos como elementos que são integrais. A gente precisa ter esses 3 elementos para dizer que nós temos fé. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso enxergar diferente o mundo, e eu preciso reagir com base naquilo que eu enxergo espiritualmente, não naquilo que a minha vista física enxerga. E o primeiro deles, conhecer, eu digo, o povo não conhecia. O povo, se vocês forem ler o versículo 8, ele tem algumas bíblias que falam assim, corajosamente, mas o termo original, ele fala de mãos levantadas. Eles partiram de mãos levantadas, adorando ao Senhor, dizendo entusiasmado com aquilo que o Senhor estava realizando. Isso foi um pouquinho há tempo atrás. Eles estão com a mão levantada, quando chega o chefe do exército egípcio, eles ficam com medo. Volúvel.
como é que a gente faz? Nós somos volúveis. O que parece, a gente conhece muita gente. Eu não estou falando de ninguém específico, mas a gente sabe que as pessoas, como eu falei no início, elas buscam o melhor. Elas buscam a salvação. E elas buscam a salvação nessa vida. E muitas vezes a gente se levanta com toda boa intenção, buscando a salvação, buscando um momento de paz, alegria, mas a gente não quer largar a nossa condição. E a gente, por isso, talvez, nós estejamos uma hora assim, outra hora assado. Uma hora levantando as mãos, adorando o nosso Deus. Na outra hora, na segunda-feira, a gente sai daqui e chega na segunda-feira no trabalho, um problema tremendo. E você já não sabe mais o que fazer, fica paralisado, igual aquele garoto lá na cama, lá na região dos lagos. É terrível. Não é qualquer um que aguenta aquilo, não. Estou vivo, porque Deus permitiu, para estar falando agora aqui. Muitas vezes o medo ele se traduz em desconfiança. Eu não estou falando agora de uma desconfiança entre homens, não, porque a gente desconfia de todo mundo, não é verdade? Eu não consigo confiar em ninguém, eu não consigo nem alcançar alguém, porque eu já desconfio dele. Hoje à tarde me ligou, me mandou uma mensagem um rapaz que eu não conheço. E eu confesso que eu lutei, mas eu quero falar com ele, porque eu tenho o dever de conhecê-lo. Não é para aconselhar, não, é uma pessoa de uma outra igreja, mas você já fica desconfiado, Será que o cara está interessado? Será que é interesse? Será que é de Deus? E eu já ajoelhei, a primeira coisa que eu fiz, ajoelhei no chão e clamei, Senhor, me dá a direção, não sei. Se for do Senhor, vamos adiante. 1 Coríntios 10, 1, 7, eu vou ler aqui para vocês, para não perder tempo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aquele povo morreu no deserto. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que todos eles tiveram a oportunidade. Porque da mesma forma que Cristo se manifesta a nós hoje, aqueles homens tiveram a manifestação direta do Senhor. E por isso eles deveriam ter adorado ao Senhor de uma forma diferente. Porque muitas vezes a gente está adorando ao Senhor muito pensando nos nossos benefícios. Mas o Senhor não quer isso. Ele quer que nós o adoremos por quem Ele é. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a água da vida. É uma fonte que jorra eternamente. E aqueles homens, apesar de estarem bebendo, estarem caminhando com Cristo, eles não viram isso. E por isso morreram no deserto. Existe uma figura muito importante, um simbolismo, que a gente precisa trazer, para a gente trazer isso para os nossos dias de uma forma assim, bem interessante. A gente vai enxergar o Egito como um lugar de escravidão. O deserto é a transição. E nós estamos caminhando para uma terra prometida, onde mana leite e mel. É uma terra de delícias, é uma terra de descanso, é uma terra de plenitude, é uma terra de prazeres, mas nós saímos de um lugar de escravidão e de medo. O medo proporciona isso. Se nós somos escravos, nós vivemos pelo medo. Mas quando Cristo nos liberta,
nós precisamos caminhar por fé. Então, a partir desse momento, a gente sai do Egito, da escravidão, e a gente vai peregrinar pelo deserto. O que é o deserto? Vou estalar o dedo assim, e você vai se transformar numa outra pessoa. É verdade? Você acredita nisso? Davi, ele fugiu muitos anos de Saul. E durante todos esses anos, na verdade, o que Deus estava fazendo com ele era trabalhando ele para assumir um governo, para assumir um reinado poderoso, que na verdade não era o plano de Davi, era o plano de Deus. E assim eu sei que Ele quer fazer conosco. Deus vai realizar todas as coisas, não somos nós que realizamos. Quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a entender quem Ele é natural que nós relaxemos. Sabe por quê? A gente quer interceder, né? Vamos interceder, pedir para Ele para salvar uma pessoa. Tem um irmão nosso aí que está adoentado, quase à beira da morte. E nós vamos levantar um clamor. Se Deus estiver programado para levar essa pessoa, Ele vai levar, Ele vai deixar de levar. A gente não sabe, não é verdade? Pode ser até que Ele tenha uma compaixão, mas se Ele estiver dentro do plano dEle, que é um plano que a gente não consegue alcançar, o desejo de levar essa pessoa, e for por isso mesmo, a gente sabe que Deus salva, né? Que Deus realiza várias coisas, mas dentro da complexidade dEle, para realizar algo maior. O problema é que a gente, muitas vezes, se eu falar com Ele, ó, Senhor, não realiza a apostasia que o Senhor disse na sua Bíblia, Ele pode fazer isso? Ele não vai fazer. Então, o melhor que nós fazemos é, conhecendo a Deus, entrar no fluxo dEle. E entender, o Senhor está programando uma apostasia. Mas o Senhor também está programando uma igreja remanescente. Então, vamos trabalhar por essa igreja remanescente, porque a apostasia vai vir, quer queira, quer não. Então, isso nos deixa mais tranquilos, porque o primeiro passo para a quebra do medo, na verdade, é entender que Deus é maior do que nós. Nós não trabalhamos para a nossa glória, nós não trabalhamos para os nossos planos. Nós, apesar da gente querer ter controle de tudo na nossa vida, nós não temos o controle. Como Jesus disse lá em Mateus 6, quem pode acrescentar 1 centímetro à sua altura? Quem pode acrescentar um dia na sua existência? Quem pode acrescentar alguma coisa tendo ansiedade? Medo. O medo não realiza nada nas nossas vidas, mas o Senhor realiza. A partir do momento que eu conheço o Senhor, a minha visão, ela se transforma. Os meus olhos se abrem. Eu me lembro de uma história em que existia um homem que não conseguia ver. E, de repente, Deus abriu os olhos desse homem. E ele precisa abrir os nossos olhos, porque tem muita coisa que a gente não vê. Eu costumo dizer que o mundo invisível ele é muito mais real do que o mundo visível. Hoje nós estamos aqui, eu consigo ver todos os meus irmãos, amo vocês, que legal. Mas eu não consigo saber o que está acontecendo com cada um, a não ser que Deus me revele. Mas existe dentro da casa de cada um de nós um poder espiritual. Existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual, a partir da qual a gente precisa buscar em Deus a vitória. Segunda Reis, capítulo 6, conta a história de Eliseu. Vou contar um pouquinho antes, só para contextualizar. Eliseu orientava o rei de Israel, e o rei de Israel sempre conseguia fugir do rei da Síria.
E aí, de repente, vem esse diálogo. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu, porque ele estava pensando que tinha algum informante, algum espião ali, algum agente duplo. E ele respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas à tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito isso: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha o Moisés falando aí: não temas. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E vocês já devem saber qual foi o desfecho. Porque quando Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, Eliseu estava ali investido não por ele, mas pelo Senhor. Quando nós estamos nessa investida, nós não precisamos de mais nada. Outro exemplo que nós podemos dizer é Davi e Golias. E nós vemos no capítulo 17 o desenrolar dessa história. Não vou ler aqui, mas para andar mais rápido, a gente vê que um gigante se levanta no meio do exército filisteu, e aquele gigante começa a afrontar o exército de Israel. E por 40 dias ele faz isso. Saul e todo o exército temeram, ficaram com medo. E aquele homem continuava e eles pensavam: o que nós vamos fazer? Porque é 1 a 1 ali, ninguém vai enfrentar esse gigante. De repente, chega um jovenzinho, franzino, né, magrelo, ruivinho, bonitinho, e ele vê aquele gigante falando. Por um acaso, ele foi ali como um serviçal da família, levar comida para os irmãos. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? No versículo 32 vai dizer assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Como é possível ser destemido? Você acha que esse jovenzinho ele fala por ele mesmo? Você acha que ele está olhando o físico daquele gigante? Ele está olhando o mundo espiritual que está cercando aquele lugar. E ele já conheceu pela revelação do Senhor aquilo que ele faria. Não para a glória do povo, não para a glória do rei, mas para a glória do próprio Deus. É assim que acontece na nossa vida. Se nós, conhecendo Deus, nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente, a terceira consequência natural disso é nós reagirmos diferente. Na verdade, nós vamos agir, né? É uma ação. Se eu estou vendo com olhos espirituais, naturalmente eu vou agir. A fé completa é conhecer, ver e avançar.
Então Deus falou: o que você continua clamando para mim? Diga ao povo que marche. Você me conhece? Você já ouviu minhas ordens? Você está vendo o que eu vou fazer? Eu já te disse. Eu vou fazer. Esse exército vai ser aniquilado na vida de vocês. Você nunca mais vai ver esse exército egípcio. Ou seja, essa escravidão que você vive há tantos anos, isso vai acabar de uma vez, e é hoje. Diga ao povo que avance. Marche. Vai para frente. Vai pela fé. Mesmo que fisicamente você não esteja vendo, olhe com olhos da fé e avance. Quem está no controle da sua vida? É Deus ou é você mesmo? Porque se nós estivermos no controle das nossas vidas, é impossível que esse tipo de visão chegue até nós, é impossível que nós conheçamos verdadeiramente a Deus, é impossível que nós transformemos, né, a nossa forma de pensar e de agir. E eu digo para vocês hoje, o que a gente precisa fazer? Porque nós, como igreja, muitas vezes a gente fica inquieto com o que a gente precisa fazer. O que Deus está dizendo para nós fazermos hoje como igreja? Diga para mim. Talvez fazer um culto legal, música bacana. Cara, essa música tá legal, mas dá para dar uma incrementada aí, né, nessa banda. Vamos trabalhar. Eu estou me disponibilizando, vou entrar numa aula de música, vou fazer mais um pouquinho. Não é isso que Deus está falando. Não é um templo mais bonito, mais amplo. Tudo isso corre por vista de homens. Na verdade, o que Deus quer unicamente é que nós amemos a Ele, que nós busquemos incessantemente o seu coração. Essa é a reação daquele que vê. É saber se entregar, é se render ao Senhor. Porque quando nós nos rendemos ao Senhor, é um sinal de que nós não temos medo. Nós estamos muitas vezes desconfiados de nos entregar, porque a lógica do mundo é muito diferente. Como é que você faz no mundo? Utilitário, né? Uma troca. Vou trocar com o meu irmão, eu tenho que estar ganhando de alguma forma. Até tem um processo de negociação muito bom, né? Na administração, ganha-ganha, todo mundo ganha, está todo mundo satisfeito. Não, a lógica de Deus é o perde-ganha. Para você poder ganhar, você primeiro precisa perder. Para você ganhar a vida que vale, você precisa entregar a sua vida aqui. E muitas vezes eu falo, vamos atenuar um pouquinho isso, não é entregar a sua vida, né? É entregar mais ou menos, é entregar, assim, é começar a trabalhar. Não, é entregar a vida. Um homem, Jesus conta isso, um homem achou um tesouro, foi lá, vendeu tudo que tinha, voltou, comprou o campo onde estava o tesouro, e ali ele tomou posse do tesouro. Assim é o reino de Deus. Entrega tudo. É difícil? Não, é impossível. Se você não tiver a revelação do Senhor para isso, você não vai conseguir. Por isso você precisa entregar a sua vida, buscar o Senhor verdadeiramente, para que Ele se realize na sua vida. Mas existe lá na frente um lugar, uma terra prometida, que para aqueles que conseguirem passar para o deserto, eles vão alcançar. É uma terra que nós não dependemos do medo para tomar as nossas decisões. Eu estava pensando muito nas minhas crianças. Não sei quantos aqui conseguiram escolher a sua profissão sem pensar em dinheiro. E muitos dos que escolheram fazer aquilo que gostam, conseguiram alcançar o dinheiro também. Olha, você trabalhar com aquilo que você gosta e ainda ganhar dinheiro.
Mas a maioria das vezes nós vemos que nós escolhemos as coisas, inclusive para os nossos filhos, pelo medo. Eu tenho muito esse cuidado, eu tenho essa preocupação de buscar para os meus filhos uma condição que não retraia eles, que não restrinja eles. Porque eu sei que muitas vezes nós, pais, restringimos a ação de Deus nos nossos filhos. A gente cria os medos. Talvez quando a gente fica mais velho, fica até mais difícil, né? Nós começamos a ter tanto medo do que aconteça alguma coisa com os nossos filhos. Ainda mais hoje, a gente sequestro de crianças, tráfico humano. Aí o seu filho não pode mais sair do teu lado. Você não deixa ele viver, ele fica sufocado ali. A gente precisa se preocupar? Precisa. Mas a gente precisa também ter o cuidado de não sufocar o nosso filho e fazer com que ele não tenha mais opção de escolher. Ele precisa aprender a escolher, ele precisa aprender a viver, ele precisa ser uma criança feliz, ele precisa ser um jovem feliz e ele precisa ser um adulto realizado de verdade. Um adulto que tem uma vida plena, uma vida com a família plena, que caminha numa única direção. E eu não vejo uma outra direção que não seja a direção do Senhor. Eu não enxergo outra verdade. Vamos fazer... Como é que é, Tiago? A religião é deísmo, o quê? Não, deísmo, eu sei. Deísmo terapêutico moralista. É a convergência de todas as religiões, né? Um deísmo, a gente procura um Deus para ter uma terapia, né? E, enquanto isso, buscar uma moralidade na nossa vida. A igreja, olha a igreja. Cara, é tão legal a gente viver na igreja. Um lugar com certa segurança. A gente se encontra no pátio. São pessoas que não falam palavrão. São pessoas que elas parecem mansas, né? Pelo menos na frente dos outros, elas são super mansas, né? Quando chega a segunda-feira, talvez não, mas aqui, né, a gente tem um ambiente completamente controlado, muito legal. Então, a gente tem esse deísmo, né? Esse deísmo, eu tenho problemas com terapêutico moralista. Enfim, não é isso que Deus preparou para o povo dele. Ele não preparou um povo para querer voltar o tempo todo para o deserto, para o Egito, para a escravidão. Porque aos olhos desse cara, quando ele tem que enfrentar uma situação, talvez ele desista. Eu estou num processo de libertação, mas está sendo tão difícil, né? Eu estou tendo que largar tantas coisas para poder alcançar aquilo. E aí eu vou desistir. Sabe por quê? Porque eu amo mais a mim, eu quero as minhas coisas. Só que a lógica do reino não deixa você ganhar se você amar mais a você. A mesma coisa se eu buscar a religião pelo medo. Muitas pessoas buscam a religião pelo medo. Eu preciso ir à igreja todo domingo. Tem ceia no primeiro domingo. Se eu não puder ir nos outros, eu vou na ceia, porque eu preciso tomar ceia. E nós estamos, muitas vezes, tomando para a nossa própria perdição, porque a ceia é um simbolismo. A ceia é um simbolismo de algo muito maior, que é a comunhão. Se nós não temos comunhão natural, como que a gente pode chegar e tomar só a ceia e ir embora? A ceia não é só para você pedir perdão dos seus pecados. Eu tomei um banho de perdão naquele dia, então eu posso ficar mais um mês antes de tomar o próximo banho de perdão. Não é isso. Deus preparou a igreja para viver como um corpo. E nós só conseguiremos viver como um corpo se nós não formos egoístas e se nós vivermos pelo amor. 1 João vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você vive pelo medo, você não vai conseguir amar. E eu não estou dizendo só do amor entre irmãos. Porque o amor entre irmãos só é possível se você consegue amar o Senhor. Então, primeiro nós precisamos amar ao Senhor para desvencilhar desse medo, para poder amar os irmãos.
Mas o amor, verdadeiro amor, lança fora o medo. E aí, como é que nós estamos? Ainda tememos? Estamos cheios de medo? Ou um medo passageiro? Ou medo que define as nossas decisões, é isso? Qual a medida do teu amor? Concluindo, se conheço a Deus, eu me entrego a Ele. Eu me rendo a Ele. Não há possibilidade de eu sair dessa condição de medo se não for me entregando verdadeiramente ao Senhor. Entregando a minha vida, as minhas condições, o meu futuro, a minha confiança. Você tem alguma decisão para tomar na sua vida? Está passando por algum problema? Entrega ao Senhor. Mas se Ele disser para você fazer o contrário daquilo que você quer, confia. Porque aqueles homens, eles queriam voltar para o Egito. E Deus tinha algo, uma terra de liberdade preparada para aqueles homens. O medo, na verdade, é uma questão de fé e identidade. Enquanto a gente constrói essa fé, a gente vai construindo a nossa identidade e a gente começa a saber quem nós verdadeiramente somos. E o que nós oramos é para que a igreja ela tenha uma identidade muito mais forte, muito mais consciente e, assim, com certeza de quem verdadeiramente nós somos. Existem muitas possibilidades. O resumo, na verdade, é que existem dois tipos de medo. O medo dos homens e o medo de Deus. O medo dos homens, nos leva à desobediência. Você se importa muito com as pessoas. Você não se importa muito com a construção da sua vida. E isso te leva a um lugar de desobediência a Deus. E nós precisamos construir, não é um medo, mas um temor ao Senhor. Quando nós construímos verdadeiramente esse temor, nós vamos entender que Ele é aquele que nos guarda. Foi Ele que não deixou o ladrão entrar na minha casa. E meu pai não tinha arma. E o cenário, ele estava todo preparado para o ladrão arrombar a porta, a gente nem ouvia. Ventava muito, estava escuro, só eles tinham lanterna, só eles tinham armas. Eles iam entrar ali. Quem nos livrou? Eu quero orar com vocês nessa noite. E eu quero convidar aquele que está passando por um momento de medo, de aflição. E, sabe, essa preocupação não é tua. Você precisa aprender a entregar ao Senhor. Existe uma vida adiante. Uma vida que ela não... é muito mais do que a gente pensa. Não se satisfaçam com um lugar de escravidão. Não se satisfaçam com aquilo que o diabo preparou para vocês. Não se satisfaçam com a mentira, dizendo para vocês que um problema é aquele que dirige a sua vida. Não se satisfaçam com empregos que dizem mentirosamente que você precisa daquele dinheiro para sobreviver. Um dinheiro que muitas vezes nem está sendo abençoado pelo Senhor. Está retirando mais a vida do que
entregando. Vamos aprender a entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor. E Ele diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Que eu tenho planos maravilhosos para vocês. Assim diz o Senhor. São planos de bênção e não de maldição. São planos que nos levam a um lugar mais alto e não a vivermos como o mundo vive. São planos em que as nossas crianças são verdadeiramente separadas e Deus tem abençoado. Eu tenho visto crianças aqui, jovens, sendo verdadeiramente abençoados. Você não sabe de onde sai isso. Exemplo, destaque. E eu vejo que isso acontece, não coincidentemente, na vida daqueles que têm se forçado a entregar mais a vida para o Senhor. Porque nunca é tão fácil no início. Você fala assim: não vejo tanto isso, por que eu vou me entregar? Essa desconfiança é um medo. Mas eu convido a vocês a entregarem, confiarem, darem esse voto de confiança e esse primeiro passo na direção do mar. Avance. Diga ao povo que marche. Marche. É isso que o Senhor está dizendo hoje na nossa igreja. Vá adiante, amanhã é segunda-feira. Nós vamos caminhar adiante. Quando vocês lembrarem dessa palavra e vocês tiverem uma preocupação, um medo, você fala: esse medo não pode me coordenar, não pode dirigir a minha vida. Se você está aprisionado por um medo e você se torna totalmente dependente dele, está gastando dinheiro inclusive com isso, remédios, médicos, crise de ansiedade, pessoas têm sido afligidas porque não conseguem mais sair de casa, não vão para qualquer lugar, restrição de horário. Olhe para aquilo que o Senhor está chamando você para fazer e vá fazer. E Ele vai abençoar a tua vida. E é nessa caminhada que o medo vai sumir. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós sabemos que essa palavra é uma palavra desafiadora. Nós sabemos que, como nós dissemos aqui, é impossível que nós nos movamos por nós mesmos. Mas nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor, com a tua provisão. Que o Senhor venha com a tua força. Senhor, nós nos entregamos agora, Senhor, aos teus cuidados, Senhor. Nós dizemos ao Senhor, nós chamamos. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Faz mais, Senhor. Faz mais. Liberdade. Liberdade plena, Senhor. Dons. Pessoas investidas, Senhor. Pessoas livres da mente. Livres da mentira. Senhor, vem, Senhor, com a tua provisão. Provisão financeira. Pessoas que têm tido medo de entrar, Senhor, por caminhos, dizendo: eu não posso. Senhor, tira toda a preocupação. E, Senhor, mostra o caminho que o Senhor está preparando de aprendizagem. O caminho que o Senhor está preparando para elevar essa pessoa a um lugar mais alto. O Senhor é o dono do ouro e da prata. E nós, Senhor, confiamos nessa verdade, Senhor. Nós confiamos que é o Senhor que faz. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor conduza essa igreja avante, adiante. Vai abrindo o mar. Vai, Senhor, nós estamos aqui hoje fazendo prova do Senhor, Deus. Para que o Senhor abra esse mar. E, Senhor, que testemunhos venham aqui dizer que o Senhor é verdadeiro. Que é o Senhor que salva, que é o Senhor que santifica, que é o Senhor que redime, que é o Senhor que nos dá uma vida de descanso verdadeiro, Senhor. É isso que te oramos, em nome de Jesus. Amém.
Bem, querido, você pode se sentar.